Então eu acho que assim, a parceria, principalmente quando você tem uma sintonia entre um deputado federal e um deputado estadual, é muito importante. Né? Por que é essa importância? Porque não existe, você tem que defender o interesse do Estado de São Paulo perante a União Federal. E eu vou defender perante o governo do Estado de São Paulo. Tá certo? Nós estamos no mesmo objetivo. E eu acho que isso é fundamental para todo o desenvolvimento do país. Né? Não adianta reclamar que nós hoje não temos saneamento, que nós não temos questão de saúde. Aliás, reclamar é fácil, né? Claro, tem que tomar atitude, não é verdade? Sem dúvida. As pessoas votam para as pessoas que estão aí, quanto? 24 anos no poder e nunca fizeram nada? Por que a gente não tem que mudar? A gente tem que mudar para algo novo, algo que seja consciente, Ana. Porque, afinal de contas, né, existe um candidato que a gente não pode falar, que foi falando que nem sabe o que ele vai fazer lá. Então, as pessoas têm que ter mais ou menos uma noção, né? Se as pessoas não sabem administrar a própria casa delas, a gente vê pela casa da pessoa, entra na casa da pessoa, né? E se não sabe administrar a própria casa, como vai administrar um país? Ou como vai administrar um estado? Ou pelo menos um município? Claro, e aí o que acontece? Não dá para o Brasil fazer testes. O que eu penso daqui para frente é o seguinte: a pessoa tem que ser consciente, pesquisar quem que eles vão votar, saber se a pessoa tem um projeto, ou a origem da pessoa, até se pelo menos obrigar um mínimo de conhecimento. Né? Eu acho que defender uma bandeira é muito importante. Eles chamam bandeira assim para a bandeira principal, mas tem que saber aonde que ele vai buscar recursos. Porque a pessoa só fala, eu tenho uma ideia. Mas não começa sabe, por aí. Mas se essa ideia não for embasada, ela cai por terra abaixo. Exatamente. Tudo que é a mesma coisa. Eu quero montar uma empresa. Quando você quer montar uma empresa, você tem que saber onde você vai tirar o recurso. Tá certo? Como você vai chegar no seu produto e como você vai vender o seu produto. Eu acho que o Brasil é muito maior do que os próprios políticos que estão aí. Sem dúvida. Né? Eu acredito assim, por exemplo, esse negócio de que tem um pai apoiando os dois filhos saindo, né? Esse tipo de coisa é o seguinte: será que o filho não está acostumado, né? De simplesmente ouvir que o pai falou? Eu acho que não é ouvir. Eu acho que tem que experimentar e saber o que vai fazer. Na vida, o que a gente já faz? É saber observar e ter ideias próprias também. Entendo. Né? Então, uma das coisas que eu falei, que nós conversamos bastante, inclusive nos bastidores, né? Exato. Porque esse é um trabalho que tem que ser feito em conjunto. Não existe fazer um trabalho de uma pessoa só. Esse país não pertence a uma pessoa só. Este país pertence ao povo brasileiro. Apesar da minha origem estrangeira, né, Ana? Eu acho o seguinte: isso não muda em nada. Nós somos brasileiros, nós crescemos, moramos aqui, vamos criar nossas raízes aqui. E isso que eu acho a peça importante e fundamental. Ter objetivo Projeto Brasil. Não sei se você lembra, né, Ana? Mudando um pouco, né? Vamos lá, a gente já está melhorando essa entrevista aqui, né? Questão da educação. Eu não sei se você passou numa época que eu lembro que quando eu estava na época do ginásio, eu tinha que aprender a cantar o hino nacional, o hino do exército, né? Aliás, a gente tinha uma carteirinha, eu tinha uma carteirinha no Dante Alighieri que eu abria, né? Sim. E cantava o hino, primeiro do Brasil, depois o hino de São Paulo, era um monte de hino, de fato a gente cantava, respeitava, honrava o nosso país antes de qualquer coisa, antes de aprender qualquer coisa. Isso se chama cidadania política. Se nós não temos isso, o que todos nós faríamos então na urna dia 3 de outubro? Pois é, ir lá e simplesmente colocar as pessoas a qual você não tem certeza do que ele vai fazer, como uma loteria, aí você não pode reclamar. As pessoas só podem reclamar se você fizer uma atitude. A pessoa que fica quieta, como se diz, quem cala consente, não é isso? Exatamente. Quando a gente vai à urna, gente, temos que ser conscientes, saber o que nós estamos fazendo, porque é nosso direito de votar, ok? E é direito também do cidadão de ir lá reclamar. Eu votei nele, eu vou lá perguntar para ele por que ele não fez. Eu votei nela, eu vou lá perguntar para ela o que ela está fazendo. Isso é muito importante. Eu lembro também, Ana, sabe o que aconteceu? Uma vez teve uma oportunidade, um amigo meu, ele queria viajar para os Estados Unidos. Sim. E aí, quando ele foi pedir o visto para os Estados Unidos, simplesmente a pessoa, por questão da entrevista, negou esse direito ao visto. E quando essa pessoa ligou para a tia dele, sabendo, dizendo que não podia ir para os Estados Unidos, a tia dele falou assim: eu vou ligar para o meu senador. Eu gostaria de saber, público, quem é que pode dizer, eu vou ligar para o meu senador?
né? E aí você fala com a pessoa que estão aí. Exatamente isso. Nós somos o quê? Você futuramente deputado de todos, eu futuramente deputada de todos. É assim, e eles têm que sentir isso da gente, precisar da gente. Sabe que uma coisa interessante? Eu tive um candidato que ele colocava o telefone celular dele no cartão. E eu achava interessante, mas como ele coloca o telefone celular no cartão? Eu pensava, por quê? Agora eu sei. Porque é motivo simples. Colocar o celular no cartão para ter acesso fácil? Qual é o problema ter acesso aos deputados, aos senadores? Qual é o problema? Pois é, mas esse é o problema, é o seguinte, as pessoas se escondem e acham, sabe, votar candidato porque ele é bonito, ou porque ela é bonita, ou porque simplesmente falou alguma coisa. Se o povo quer ser enganado, então... Muito fácil. É votar e fechar os olhos, né? Porque assim, realmente, infelizmente, é o que tem acontecido nessas últimas urnas, né? Sim, das últimas eleições. E esperamos que, com essa entrevista, vocês parem um pouquinho para pensar e, de fato, votem conscientes em quem vocês acham que vão fazer alguma coisa por vocês. Afinal de contas, para quem nós trabalhamos? Sendo políticos. Perfeito. Agora, para quem entende o seguinte... Imagina aquele voto de Cabresto, lembra que a gente ouviu aquela história, né? Não, que tem a história do sapato, isso, lembra? Recebe um pé, depois quando termina a votação, se for eleito, recebe outro exatamente, pé. Exatamente. E nós temos que acabar com isso, não é isso, Ana? Exatamente, vamos acabar com isso. Eu acho que o voto tem que ser inteligente e moderno. Afinal de contas, está vindo uma ala muito boa de gente nova que vocês precisam conhecer. Pois é. Então nós como somos aqui Marco Shen. Marco Shen. Nós somos uma opção. Se você acha que nós não somos os melhores, então pelo menos escolha consciente. Mas antes de você votar, pense naqueles que você já votou e que não trouxe resultado nenhum. Pensa direitinho, porque a partir desse momento, se você continuar nessa situação que você está hoje, o país, claro que o país anda muito bem, obrigado, mas veja, nós também não podemos aproveitar de momentos. O Brasil tem que ter um projeto. E projeto começa com pessoas sérias, tem um projeto, né, Ana? Que nós temos a mesma coisa com esse movimento de tecnologia. Como esse seu projeto de tecnologia. Eu acho isso um avanço. Porque é uma parceria que nós estamos fazendo. Mas você está trazendo essa ideia que agora está se tornando nossa, sem dúvida. Exatamente. E então, gente, aqui embaixo da tela vocês vão ver nosso telefone, o nosso e-mail. Respondam pra gente, liguem pra gente, perguntem. E aí vocês vão ficar sabendo quais as suas dúvidas. Qual será uma dúvida que eles gostariam de ouvir agora? Olha, eu acho a dúvida que eles gostariam de saber o seguinte: até que ponto eles podem cobrar de nós depois? E eu sempre digo, Ana, sabe que nós podemos cobrar? Sim. Guarde o santinho. Guarde o papel, aquela colinha que você leva para votar. Guarde no seu bolso. Porque se você não lembrar nem o número do candidato que você votou, nem o nome, você não tem nem condição de cobrar dessa pessoa. Guarde esse papel. Assim que você receber, ou você anotar no papel que você tenha o número o meu número de deputado estadual e o número da Ana Catan, que se eu não tenho que equivocar, 3334. O meu é 23222. Você vai na urna e vai votar primeiro 23222, depois a Ana Catan 3334 para deputado federal. Nós temos o seguinte, público, nós sabemos o seguinte: nós estamos com um projeto, um objetivo político. Nós estamos estabelecendo parceria. Nós queremos brigar por você. Nós queremos representá-lo com dignidade. Nós queremos justificar o seu voto. Esperamos contar realmente com o seu voto e com a sua confiança. Não esqueça, vote no número aqui embaixo. E não esqueça, de novo, além disso, leve o número, o telefone e o nosso e-mail. Porque no futuro é você que vai cobrar da gente o que a gente está falando hoje. Muito obrigada.